E Jair Bolsonaro escreve um excelente artigo na Folha de São Paulo e eu tenho a convicção, na verdade eu tenho certeza absoluta, que vai ser o artigo mais lido do dia, talvez do mês, talvez do ano. O Bolsonaro emprestou um pouco da sua credibilidade e da sua popularidade ao jornal de esquerda, porém falando poucas e boas sobre a direita, a força da direita perante o povo e toda a perseguição que esse espectro ideológico vem sofrendo. Neste vídeo eu vou repercutir este artigo impecável de Jair Messias Bolsonaro. Entrando aqui na página da Folha de São Paulo, no artigo de Bolsonaro, que já começa com uma manchete excelente. Aceitem a democracia. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. Essa é a linha fina, é o subtítulo. Então já começou mandando muito bem o Bolsonaro. O artigo não é longo, eu vou passar por todos os parágrafos e fazer os meus comentários. E aí vocês deixem também nos comentários se concordam ou não com o que o presidente escreveu neste artigo, que para mim foi impecável. Começando, os ventos da democracia sopram com direção e sentido bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas da direita. Alguns analistas, cientistas políticos, pouco confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas ruas. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias e à religião, o patriotismo. São as bandeiras que nós, da direita, vimos levantando há anos, mesmo sob graves ameaças autoritárias. Nada consegue conter a onda conservadora, nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões. Eu acho que aqui o Bolsonaro só retratou os fatos. Aqui ele não está nem opinando, ele está narrando o que está acontecendo no Brasil. Do meu ponto de vista, é narração. Ele está falando o que está acontecendo. Para mim, tudo isso a mais pura verdade. Continuando, a resistência e a resiliência da direita têm uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob o ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la, simplesmente por meio da violência. Porque o povo está convencido, né? É a questão de que o povo tem a convicção daquilo que está defendendo, e não a manobra da imprensa, do establishment, que faça reverter isto. E quanto mais o que a gente chama de establishment oprimir a direita, mais a direita vai ter convicção das suas crenças. Então, o que está acontecendo hoje está ajudando a direita a enraizar na sociedade. A sociedade está percebendo o que o espectro ideológico fala e faz, no caso da esquerda, e a direita. E aí compara, e fica nítido saber qual o melhor caminho a seguir, pelo menos no meu ponto de vista. Seguindo, a moda é nos acusar de inimigos da democracia, mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Fato, aliás, para a esquerda só é democracia se um deles vence as eleições. E não é só no Brasil. Pega Estados Unidos. Pô, o Trump venceu, a esquerda não aceita. Se não é da esquerda, é todos os istas, é todos aqueles adjetivos. Eu acho que é uma marca da esquerda mundo afora. É uma coisa realmente que me faz pensar. Este povo, eles são realmente democratas? Porque eles não aceitam, numa boa, a alternância de poder. Né? Essa é a impressão que eu fico, sem generalizar, obviamente, sempre tem as exceções, mas de uma maneira geral, eu acho que isso representa boa parte do pensamento esquerdista. Essa questão de ou é eles ou é eles, não tem uma outra escolha. Fico com essa impressão. Voltando aqui. Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda, na cara dura, o resultado. Quando não,
como agora no vitorioso retorno do presidente Trump à Casa Branca, lamenta-se por ter permitido que seus adversários da direita disputem a eleição, porque o Trump lá sofreu também barbaridades. Mais ou menos igual aconteceu com o Bolsonaro, né? Perseguição de tudo quanto é jeito, até mesmo pelo judiciário. Esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia, uma democracia que pisoteia quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhados dentro das suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa tirania absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. Fato também. E como têm aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo. Agora mesmo, nas nossas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e as mulheres da direita invadiram democraticamente, pela força do voto, a arena política, num tsunami de afirmação poucas vezes visto. Nossos quadros, nos diversos partidos, surgem às dezenas, centenas. E onde estão os novos quadros da esquerda? Alguém sabe? Alguém viu? Não estão em lugar nenhum. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Mas também, né, convenhamos, eu já venho falando há tempos, a agenda woke radicalizou tanto, se mostrou ser tão intolerante e asquerosa que enterrou a esquerda. A esquerda se fechou para o diálogo. A esquerda só sabe governar dividindo para conquistar, mantendo a sociedade o tempo todo numa permanente tensão. Rico contra pobre, trabalhador contra patrão, minorias contra maiorias, enfim, é só divisão. Eles não pregam a união. Então eles se radicalizaram de uma maneira insuportável. Até aqueles esquerdistas mais moderados ou anularam, ou alguns até mesmo começaram a ir para a direita, porque estão assustados com essa nova esquerda tão radicalizada. Pelo menos isso é no meu ponto de vista. Seguindo, isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular. Quando uma força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitável que define. Pode até resistir por um tempo à custa da repressão e do uso desavergonhado dos orçamentos públicos, mas seu destino está traçado. Está destinada à irrelevância, ou mesmo a desaparecer. Com quantas antigas potências do cenário político não vemos isso acontecer? E se a gente pensar em partido, pega o PSDB, por exemplo. Quando o povo entendeu o que era o PSDB, o Teatro das Tesouras, o partido desapareceu. Eles ficaram por décadas governando, por exemplo, o estado de São Paulo. Perderam. Praticamente hoje virou aquele partido de 1%, menos de 1%. Só para dar um exemplo. Cada um que faça as suas escolhas. Nós da direita, tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos, o da liberdade e da democracia, entendida com um governo do povo. Continuaremos nos esforçando para ouvir o povo e estar conectados aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando estes não encontram espaço nos mecanismos tradicionais de formação da opinião pública, e trabalharemos com a serenidade e a obstinação de quem se esforça todos os dias por um futuro melhor para as pessoas, para as famílias e para o nosso Brasil. E termina aqui o artigo do Bolsonaro. Galera, eu achei impecável este texto do Bolsonaro, e o mais legal foi no jornal de esquerda, Folha de São Paulo, de novo. Hoje a Folha vai bater todos os recordes de acesso, eu não tenho dúvidas. O artigo do Bolsonaro vai ser disparado o mais lido talvez do ano. Isso eu não tenho a menor dúvida. E vocês, o que acharam desse texto do Bolsonaro? Coloque também se vocês concordam com as minhas observações ou não. Mas aqui, ó, parabéns, Bolsonaro. Você simplesmente descreveu fatos. Não precisou nem opinar, bastou descrever a realidade como ela se apresenta diante dos nossos olhos. E foi isso que o Bolsonaro fez. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês estão inscritos. Aliás, eu os convido a me seguirem em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como Vinícius CFP82. Aqui em vermelhinho está o meu arroba, o meu username, tá? Então, fica aí o convite para me seguirem em todas as plataformas. Dado o recado, até o próximo vídeo.